Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. Não liguem para o áudio de fundo, o vizinho ligou ali o som no brega, mas eu já estou aqui embalado, então a gente vai aprender sim a usar a regra de Kramer. A regra de Kramer é uma forma diferente da que você já conhece para resolver sistemas. Você aprendeu lá no oitavo ano, né, no ensino fundamental ainda, a resolver sistemas usando o método da adição e o método da substituição. Hoje eu chego aqui para te apresentar uma outra forma de resolver sistema. Lembre-se, desde a primeira videoaula que eu comecei para vocês aqui do segundo ano, que eu comecei falando sobre matrizes, depois fui para determinantes e agora nós chegamos em sistemas lineares, o intuito todo é só você conseguir entender a regra de Kramer, certo? Você conseguir uma outra forma de resolver sistemas usando agora o que a gente aprendeu em determinantes. Claro, você precisa também entender o que a gente falou, por exemplo, no vídeo passado, que eram as matrizes, as equações matriciais associadas a um sistema. Se você não tiver assistido, eu sugiro que assista, porque vai depender um pouco disso, né? Você vai ter que identificar a matriz dos coeficientes, a matriz dos termos independentes, etc. Então, bora lá. Vamos seguir esse passo a passo. Esse 1, 2, 3 aqui são os passos que você deve seguir para resolver esse sistema. Então vamos ler e fazer no exemplo. Então bora lá. Primeiro passo para resolver a regra de Kramer, para resolver o sistema usando a regra de Kramer. D é o determinante da matriz dos coeficientes. Então você tem que calcular o D, que é o determinante da matriz dos coeficientes. Quem é a matriz dos coeficientes? É a matriz A, que é a matriz formada com os coeficientes, que no caso é 1 e 2, menos 1 e 5. Quando eu vou calcular o determinante de A, vai ser o D, que é igual a 1, 2, menos 1 e 5. Ou seja, nesse caso o D é 1 vezes 5, menos 2 vezes menos 1. Multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Se você não sabe fazer isso, eu sugiro que você dê um stop nesse vídeo. Não vai adiantar de nada, porque você precisa saber resolver determinantes. Esse aqui é bem simples, é 2 por 2, é só a diagonal principal menos a diagonal secundária. Mas terão aqui sistemas de ordem 3 por 3, certo? Então, o resultado aqui é 5 vezes 1, que dá 5. Menos com menos dá mais, 2 vezes 1 dá 2 e o resultado é 7. Guarda aí esse resultado. D é igual a 7. Vamos para o segundo passo. Dx é o determinante da matriz dos coeficientes, trocando a coluna dos coeficientes de x pelos elementos da matriz dos termos independentes. Certo? E a gente vai repetir isso para cada incógnita. Calma, professor, não entendi. Olha, essa aqui é a matriz dos coeficientes. O que ele quer que a gente faça é tirar, aqui é a coluna do x, aqui é a coluna do y, certo? Ele quer que a gente tire os elementos da coluna do x e troque por os valores aqui dos termos independentes. Trocando a coluna dos coeficientes de x pelos elementos da matriz dos termos independentes. Então, nós vamos tirar o 1 e colocar 4, nós vamos tirar o 2 e colocar 1, certo? Então, o dx é igual, tira o 1 e coloca 4, tira o 2 e coloca 1. E repete o resto, menos 1 e 5. Agora, nós vamos calcular o dx. Então, 4 vezes 5, menos 1 vezes menos 1. 4 vezes 5, 20. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. E o resultado é 21. Então, dx é igual a 21. Ele quer que a gente repita isso para cada incógnita. Então, agora é o dy. O dy, agora você vai, ao invés de trocar a coluna do x, você vai trocar a coluna dos y. Então, vai ficar 1 e 2. E onde era menos 1, você vai colocar 4. E onde era 5, você vai colocar 1. Então, vai ficar 1 vezes 1, menos 2 vezes 4. 1 vezes 1 dá 1, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Então, o resultado é menos 7. E vamos agora, esse aqui foi o primeiro passo, certo?
Isso aqui foi o segundo passo. Se tivesse mais uma variável, por exemplo, z, você teria que fazer o dz, mas também seria um pouco mais trabalhoso, porque seriam determinantes de ordem 3, certo? E agora é a vez da gente fazer o terceiro passo. Qual é o terceiro passo, professor? X é dx sobre d. E assim será para os valores das demais incógnitas. Ou seja, para você saber o valor do x, que é o intuito de resolver o sistema, você tem que fazer dx sobre d. Ou seja, x é igual a dx 21, d 7. 21 dividido para 7 implica que o x é igual a 3. E o y é a mesma coisa. dy sobre d. dy foi menos 7 e o d foi 7. Isso implica que o y é igual a menos 1. Então, o resultado que a gente queria era x3, y menos 1. Eu espero que você tenha entendido, porque não é tão difícil. Vamos lá, recapitulando. Primeiro, calcule o d. O d é o determinante da matriz dos coeficientes. Você aprendeu a fazer a matriz dos coeficientes no vídeo passado. Próximo passo, faça dx, dy, se tiver outras incógnitas, dz, dw e assim sucessivamente. Onde você vai trocar a coluna de cada uma desses representantes, né, das incógnitas, pelos termos independentes. No caso do x, veja que eu troquei os elementos da coluna do x, 1 e 2, pelos elementos dos termos independentes, né? 4 e 1, 4 e 1, certo? Aqui do mesmo jeito, onde era o y, eu tirei da coluna do y, que era menos 1 e 5, e coloquei 4 e 1, né? Na outra eu repito 1 e 2. Só isso. Depois, para verificar o valor, né, para calcular o valor, você faz a divisão de cada um dos d's das variáveis pelo d dos coeficientes. Agora, uma pergunta que eu quero deixar para vocês aqui, né, finalizando esse entendimento. Primeiro, antes da pergunta, você tem que entender que se isso aqui tivesse mais uma equação com mais uma variável, cada uma delas com 3 variáveis, né, x, y e z, você teria que fazer isso aqui, mas não seria só o determinante de ordem 2 por 2. Seria um determinante de ordem 3 por 3. E aí você teria que aplicar a regra de Sarris, que é aquela da diagonal principal e as paralelas, diagonal secundária e as paralelas. Então fique atento, porque isso aqui o intuito é você aprender a resolver sistema usando os determinantes, né? Mas às vezes é um pouco mais trabalhoso. Por isso, na próxima vez que eu vier falar com vocês, eu vou apresentar para vocês uma outra forma de resolver esse sistema que chama escalonamento. Mas, por enquanto, eu quero deixar uma pergunta para vocês. O que aconteceria? O que acontece se o d fosse igual a zero? Se alguém souber o que vai acontecer se o d for igual a zero, por favor, deixe aí nos comentários. Se você conseguiu entender, deixa o like. Se não entendeu, deixa a sua pergunta nos comentários ou entre em contato comigo, que também dá certo. Eu espero que tenha dado para entender, porque também não é tão difícil, né? Obrigado por ficar até aqui e até a próxima. Os exercícios vão estar na descrição do vídeo.